Obrigada, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui compondo esse simpósio e realmente falando de um assunto tão importante que é a mudança do estilo de vida, em especial nas pessoas com diabetes tipo 2, e trazer aqui, né, um dos pilares do tratamento, que é a alimentação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a alimentação impacta a saúde física, né, das pessoas em geral, em especial com diabetes tipo 2, e também sobre alguns mitos e verdades, ok? Aqui são os meus conflitos de interesse, e para iniciar a nossa conversa, é válido reforçar que tanto as diretrizes nacionais como internacionais colocam que a alimentação, né, a alimentação balanceada, saudável, ela integra um dos pilares do tratamento do diabetes, em paralelo, né, juntamente com o exercício físico, aqui brilhantemente exposto, né, com o Clayton, que foi uma aula magnífica. Acho que a gente vai ter uma boa discussão trazida aí no final do debate, juntamente com a monitorização e com a adequação medicamentosa conforme o contexto clínico. O fato é que a alimentação, juntamente com todos esses pilares, então a terapia nutricional, ela traz um impacto importante tanto sobre o controle glicêmico, beneficiando uma hemoglobina glicada, a variabilidade glicêmica, mas também o tempo no alvo, que é, sem dúvida alguma, um parâmetro que a gente tem utilizado como fator importante de avaliação desse controle nas pessoas com diabetes em geral, trazendo, sem dúvida alguma, redução de complicações agudas e crônicas. Então, quando a gente pensa nos objetivos da terapia nutricional, vale a gente ressaltar que tem ali o objetivo de alcançar um estado nutricional adequado. Então, se eu tenho um indivíduo que é mais gordinho, está com sobrepeso ou está abaixo peso, então esse alcance é um dos objetivos, além de atingir metas individualizadas associadas ao controle glicêmico, ao controle de perfil lipídico, de pressão arterial e, como dito, retardar e até mesmo prevenir as complicações do diabetes. Bom, e hoje, né, sem dúvida alguma, aqui o ADA traz também, focado nas pessoas com diabetes, o quanto numa doença crônica a gente tem o paciente no centro do cuidado, né? Eu posso ter uma equipe de saúde engajada, mas se o paciente, se a pessoa com diabetes não é a protagonista da história, a gente não avança no tratamento da melhor maneira possível. Então, inclusive, a Associação Americana de Educadores em Diabetes coloca que a construção de comportamentos saudáveis é essencial para o autogerenciamento do diabetes. Quando a gente vai para a alimentação, né, e o comportamento, a escolha e a tomada de decisão de boas escolhas no dia a dia, quem faz é o paciente. Então, ele está nesse centro do cuidado e o nosso papel, sem dúvida alguma, é ser facilitador do processo, é encorajar, é empoderar e trazer informação com nutrição e medicina baseada em evidência. Bom, e quando a gente pensa na hiperglicemia, sem dúvida alguma, vários efeitos, né, patofisiológicos geram a hiperglicemia, e aqui eu quero destacar um pouquinho o aumento da lipólise. O Clayton trouxe muito à tona a questão da obesidade, a obesidade também aí como uma doença importante, uma pandemia, mas o quanto essa lipólise tem uma relação direta com o aumento da resistência à insulina, isso é sabido por todos nós. Mas o fato é que, quando a gente pensa, então, em alimentação e impacto de saúde, a gente teve, inclusive, agora recentemente, o pré-lançamento da diretriz da SBD, agora de 2021, também teremos o nosso capítulo publicado em breve, ali no site da sociedade. Esse é um dado que foi mostrado no pré-lançamento. A gente sabe que a redução, né, então, o que é recomendada, a redução de 5 a 10% do peso corporal em pessoas com diabetes tipo 2 para melhora de perfil metabólico. E quando essa perda acontece mais próximo do diagnóstico, sem dúvida alguma, a gente tem ali um perfil metabólico ainda melhor, ok? Se eu alcanço perdas maiores do que 10% desse peso corporal, sem dúvida alguma a gente pode maximizar o benefício para esse indivíduo, né? Mas vai depender da segurança e da viabilidade, do acompanhamento que esse indivíduo tem. E a estabilização de peso por pelo menos 5 anos está associada à melhora de controle glicêmico e também perfil lipídico, certo?
Mas, como dito, a gente não pensa só no peso, só no IMC, mas sim nessa composição corporal. A gente tem muitos estudos epidemiológicos que falam de peso, mas também, como dito aqui, já bastante, e é importante a gente reforçar, o músculo é um grande órgão que faz a diferença, exercício é remédio, um dos grandes pontos é o benefício do exercício, não só né, nesse controle glicêmico, na resistência à insulina, mas no benefício de funcionalidade, capacidade funcional. Se a gente trouxer, né, para as pessoas, isso numa visão para as pessoas com diabetes tipo 2, se a gente pensar nos idosos com diabetes tipo 2, o risco aumentado de sarcopenia nesses indivíduos, o quão é importante a gente não considerar só a perda de peso, mas sim uma perda de peso com qualidade e com segurança, com manutenção de massa muscular e preservação desse órgão tão importante. E aí, tudo que o Clayton já explanou sobre exercício resistido e seus benefícios associados ao controle glicêmico, ok? Bom, e aqui, pessoal, quando a gente pensa em perda de peso e o diabetes, então a gente traz, né, esse lembrete do Look Ahead, que foi um estudo muito importante e que mostrou que realmente uma intervenção nutricional mais intensiva, né, demonstrou uma perda de peso importante, com impacto positivo no controle glicêmico desses indivíduos, cerca de 8 quilos aqui num primeiro ano de acompanhamento, com uma estabilização, por mais que tenha tido um reganho de peso nos anos seguintes do acompanhamento do estudo, ainda assim, esses indivíduos mantendo ali um patamar de peso e de controle de peso melhor. E aqui, pessoal, sem dúvida alguma, a gente vê a ciência mostrando que as intervenções do estilo de vida trazem benefício em vários contextos, em vários aspectos. Agora, esse estudo ele tentou identificar se essa perda de peso trazia ali, né, uma proteção cardiovascular no sentido de prevenção de morte. E a gente viu que foi realmente um resultado nulo entre os dois grupos, vamos assim dizer. Porém, como o Clayton também trouxe, a gente viu muitos benefícios associados ao grupo que teve intervenção mais intensiva de mudança de estilo de vida, e um grande ponto que na nutrição a gente questiona, os artigos, os estudos que vieram depois, essa perda de peso aconteceu, mas o contexto dietético, por mais controlado que fosse, era um contexto onde você não tinha um aumento de gorduras mono e poliinsaturadas, as gorduras saudáveis tão estudadas pela ação anti-inflamatória e benefício cardiovascular. Então, hoje, por exemplo, né, nos guidelines, nas diretrizes do ADA, a gente tem ali a fala do quão o incentivo para um padrão alimentar no perfil mediterrâneo pode sim trazer benefícios para as pessoas com diabetes tipo 2 e benefícios cardiovasculares. Então, talvez também a qualidade dietética, não só o controle calórico, faça a diferença. Talvez não, faz diferença, mas é importante a gente ressaltar aqui. E aí vocês falam assim, Maristela, ok, gorduras monopoliinsaturadas, o azeite de oliva é um dos exemplos. Esse é um estudo bastante interessante que coloca, né, poxa, então o padrão mediterrâneo, a dieta do Mediterrâneo é só o azeite? O que mais tem ali? E a gente tem uma literatura muito sólida sobre o padrão mediterrâneo, e aqui eu quero trazer para vocês um pouquinho essa reflexão. Não existe alimento milagroso, né, pessoal? Eu não tenho ali o peixe que vai fazer a diferença, é um padrão dietético, é um padrão de estilo de vida. Então, quando a gente pensa no padrão mediterrâneo, só relembrando um pouquinho, a gente tem indivíduos ativos, né? Então, realmente, atividade física, convivência, qualidade do sono, um consumo de verduras, legumes, carnes com menor teor de gordura saturada, o aumento de gorduras mono e poliinsaturadas através de castanhas, azeite, redução da carne vermelha, que na verdade é uma redução da gordura saturada que tem um potencial pró-inflamatório. Então, quando a gente pensa no padrão mediterrâneo, a gente vê benefício cardiovascular e a gente vê benefício para as pessoas com diabetes tipo 2. Então, entre aspas, não é só o azeite, ele faz uma grande diferença no contexto, mas além dessas gorduras de boa qualidade, a gente tem ali
fibras prebióticas, a gente tem antioxidantes, compostos bioativos que beneficiam a saúde integral, beneficiam o microbiota intestinal, que também é um órgão que a gente vem estudando tanto, e beneficiando saúde, ok? Bom, e aqui quando a gente pensa em padrão mediterrâneo, em dieta do Mediterrâneo, eu quero trazer para vocês 2 trials, 2 estudos que interpretaram aí, avaliaram o impacto da dieta do Mediterrâneo também em algum contexto metabólico dos indivíduos. O PREDIMED e o CORDIOPREV, ok? O PREDIMED avaliou 6.874 indivíduos com sobrepeso e ali um pré-diabetes, um diabetes tipo 2, por 12 meses, e teve uma observação de uma melhora significativa dos parâmetros glicêmicos, né? Então, tanto de hemoglobina glicada, como do ROMA-IR, como fatores, né, lipidêmicos, o perfil lipídico desses indivíduos. E o CORDIOPREV teve ali uma avaliação, um acompanhamento de 557 indivíduos com e sem diabetes por 3 anos e observou uma redução da característica aterogênica das partículas de LDL e colesterol, com aumento da funcionalidade do HDL, e a dieta do Mediterrâneo foi associada, sim, a uma redução de eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas, ok? Então, a gente entende que o controle de peso é um ponto importante, porque a gente tem ali uma redução de tecido adiposo, a qualidade dietética também é um ponto importante, em paralelo ao exercício, certo? Bom, e aqui a gente está falando de padrão alimentar, né, pessoal? Como eu disse, não tem alimento milagroso, a gente pensa em padrão de comportamento, de autocuidado, e quando a gente traz aqui para a nossa realidade, qual é o padrão que a gente vê? Né? A gente tem ali um grande número de indivíduos sedentários, um consumo alimentar desordenado, com um aumento de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas, um aumento, inclusive, de outros fatores, pessoal, como o uso de xenobióticos, agrotóxicos, que eu não vou me estender. Mas o fato é que, quando a gente vai para a literatura, além do padrão mediterrâneo, a gente tem outros perfis dietéticos que mostram benefício para a saúde e também para as pessoas com diabetes tipo 2, tipo 1, enfim. Dentre eles, né, além da dieta do Mediterrâneo, a gente tem a dieta DASH, que é muito estudada para hipertensão, mas também para o diabetes tipo 2, trazendo benefícios cardiovasculares. A dieta cardioprotetora brasileira, que foi ali estabelecida pelo HCOR, que tem um padrão bastante parecido com a dieta do Mediterrâneo. Dieta plant-based, a gente tem hoje estudos interessantes num perfil mais vegetariano, também trazendo ali uma redução de gorduras saturadas, aumento de antioxidantes, enfim. O fato é que não tem dieta milagrosa. O que tem em comum entre todos esses padrões alimentares são alguns fatores, como a redução de gordura saturada, ácidos graxos saturados que tem esse padrão inflamatório, pró-inflamatório, que é tão relevante para a saúde cardiovascular, a inclusão de comida de verdade, de alimentos in natura, minimamente processados, o aumento de antioxidantes, compostos bioativos e também o controle de peso no bom contexto de saúde, certo? E aqui eu citei a questão da comida de verdade, né, pessoal, tão falado atualmente por conta do nosso guia alimentar da população brasileira, que tem uma relevância muito importante na ciência e na prática clínica. Esse é um estudo bastante interessante, recente, agora de 2019, e é um estudo interessante porque é um estudo crossover, ou seja, os indivíduos que participaram, foi um N pequeno de 20 indivíduos, mas eles participaram de ambos os grupos, né? Então, eles foram comparados com eles mesmos, vamos assim dizer. O que foi visto, né? O que esse estudo avaliou? Que o consumo de ultraprocessados esteve associado a um aumento de calorias, né, consumo calórico e aumento de peso. Vejam só,
Por 2 semanas eles receberam um valor, né, uma dieta de ultraprocessados, e eles podiam ali consumir, conforme esse controle de fome e saciedade, o quanto quisessem dentro daquele volume oferecido pelos pesquisadores. E após 2 semanas desse acompanhamento, esse mesmo indivíduo recebeu uma dieta baseada em comida de verdade, em alimentos não processados, e também ali com um valor calórico aproximado. Mas o controle da fome e essa regulação do apetite foi muito melhor. Para vocês terem ideia, durante a semana, a quinzena de consumo de ultraprocessados, esses indivíduos chegaram a consumir cerca de 500 calorias a mais. Pessoal, é coisa pra caramba, né? É uma refeição a mais, são quase 8 quilômetros aí de caminhada percorridos, quando a gente pensa em valor calórico. Então, limitar o consumo de ultraprocessados parece sim ser uma estratégia que também beneficia o controle de peso e tratamento, né, de obesidade, sobrepeso e benefício cardiovascular, consequentemente. Bom, pois bem, pessoal, quando a gente fala, né, que a gente falou de padrão alimentar, a gente falou de comida de verdade e assim por diante, no consenso que a gente tem voltado também a pré-diabetes e diabetes tipo 2, associado à terapia nutricional, isso vem descrito de uma forma muito bacana, né? Então, o padrão mediterrâneo trazendo ali benefícios para esse controle glicêmico, para a saúde cardiovascular, tudo isso que eu falei anteriormente. Além do perfil plant-based e assim por diante. E aqui, né, eu acho que o consenso ele traz uma questão muito válida, que ele cita que as estratégias como a dieta do Mediterrâneo e a dieta DASH mostram-se eficazes para perda de peso, redução de resistência à insulina e uma sustentabilidade a longo prazo. Por quê, pessoal? A gente tem também o padrão low carb, né? A estratégia low carb como uma estratégia para as pessoas com diabetes tipo 2, bastante estudado e validado aí na literatura, certo? É uma estratégia. A gente fala que é uma possibilidade dependendo do indivíduo. O fato é que, apesar da estratégia low carb mostrar um potencial de melhora nos resultados glicêmicos e também lipídicos, isso tem ali, vamos dizer, um prazo de validade. Por até 1 ano, isso parece ter um efeito bacana, porque as pessoas têm dificuldade de sustentar isso a longo prazo. E teria ali, aqui vale a pena a gente falar, que quando é proposta uma estratégia low carb, é importante que haja um acompanhamento realmente de uma equipe ali especializada, até mesmo para avaliar essa composição corporal além do peso, porque dependendo de como essa low carb é estabelecida, você pode sim favorecer perda de massa muscular, ok? Isso é bastante individual, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para aprofundar um pouco em low carb, mas é válido a gente ressaltar que apesar de ser uma estratégia, talvez não seja necessário para todos, certo? Aliás, grupos não indicados para low carb, tá, pessoal? Mulheres grávidas ou lactantes, crianças e pessoas com doença renal e também quem tem ali algum transtorno alimentar, algum comer desordenado. E o fato é que o déficit calórico hoje é, sem dúvida alguma, o que mais promove o emagrecimento, né? Então, se eu tenho padrão mediterrâneo, eu tenho plant-based, eu tenho low carb, as calorias ingeridas, esse balanço energético entre gasto e consumo é um fator determinante para o estado nutricional, para o controle de peso, certo? Bom, então individualização, essa é a palavra-chave. Acho que todo mundo aqui que trabalha com diabetes, trabalha com saúde, sabe da importância do individualizar e na alimentação, mais do que nunca, isso é extremamente relevante. Até porque, pessoal, e aqui vamos trazer um pouquinho dessa questão dos objetivos da terapia nutricional. Além de tudo que foi falado, né, do objetivo de alcançar e manter o estado nutricional, atingir metas glicêmicas, de perfil lipídico, retardar e prevenir complicações do diabetes, a gente tem a alimentação como um ato social, como um ato afetivo e participa da nossa vida muito além do ato de nutrir. Então, aqui eu adicionaria mais 2 objetivos que, dentro da visão do nutricionista e da equipe de saúde, tem que existir, que é a alimentação, né? Ter como objetivo a promoção de flexibilidade alimentar e boa relação com a comida, sem restrições que gerem uma relação ruim com o ato de se alimentar, e a desmistificação de mitos e tabus,
certo? Que a gente vai agora falar um pouquinho de alguns mitos e tabus e vai ter um tempo de discussão para a gente poder abordar essa temática, porque eu sei que vocês também vivenciam muitos fatos e fakes por aí, ok? Então, vamos trazer um pouco desses, porque o que a gente vê na prática clínica, pessoal? A pessoa com diabetes está ali, tem um número de informações tremendo, né? Então, leu na internet, ouviu falar que gordura faz mal, poxa, tenho diabetes tipo 2, já ouvi falar de contagem de carboidrato, preciso utilizar, não preciso, açúcar nem pensar. E aí, né? E aí? O que é importante a gente saber? Daria para dar uma aula só sobre mitos e verdades, pessoal, mas eu trouxe alguns, e como eu disse, na discussão a gente vai poder falar de alguns outros. A gente nunca esteve com tanto acesso à informação, mas a gente também nunca teve tanto acesso à informação errada, né? Tanto profissional se atualizando por Instagram, profissional que às vezes reforça mito. Então, a gente buscar saber, buscar se informar na nutrição e medicina baseada em evidência faz a diferença para a qualidade de vida daquele paciente, para a nossa prática clínica com responsabilidade, ok? Bom, então o primeiro fato ou fake aqui do nosso bate-papo. Meu paciente tem diabetes tipo 2, então devo reduzir os carboidratos e aplicar uma dieta low carb. Né? Então, aqui trazendo uma afirmativa. E agora, mito ou verdade? Né? Já respondo para vocês. Mito. Por que mito, pessoal? Será que necessariamente para todas as pessoas com diabetes tipo 2 eu preciso aplicar a low carb? Não, talvez não precise. Vamos entender um pouquinho. Primeira coisa é a gente entender que estratégia low carb não é no carb, que a gente vê muitas vezes a pessoa que está ali realizando a estratégia cortando absolutamente tudo que tem carboidrato. Cortou o pão, cortou a massa, cortou o arroz, cortou a batata, cortou a mandioca, a fruta, né? Então low carb não é no carb. E o fato é que os estudos que trazem ali uma relevância no diabetes tipo 2, pessoal, em especial pessoas com diabetes tipo 2, sobrepeso e obesidade, tá? Uma pessoa com diabetes tipo 2 magrinha ou dentro ali, eutrófica dentro do peso, talvez não se beneficie com a low carb, tá? Esse é um ponto importante, porque o fato ali está na redução de tecido adiposo e da resistência à insulina beneficiada por essa perda. Mas o fato é que esses estudos, eles não têm um alinhamento do que é a low carb, né? Muitas vezes você tem um estudo que foi super interessante, que trouxe resultados e bons desfechos para a pessoa com diabetes tipo 2, e era um estudo com um perfil de low carb leve. O que eu quero dizer com leve, pessoal? O que é um padrão normoglicídico, né? Então vamos relembrar um pouquinho. O que é um habitual de uma dieta padrão que não é low carb? Cerca de 45 a 60, 65% das calorias diárias provenientes de carboidrato. Ok? Mais ou menos isso. Se eu tenho um plano alimentar com 44% de carboidratos, né, dessas calorias dia, já tem um perfil low carb acontecendo. Então, só para vocês terem ideia, a gente tem algumas classificações, né? Então, tem um perfil de very low carb, muito low carb, que ela chega a ter menos de 26% de carboidrato, tem a dieta cetogênica, enfim. O fato é que esses estudos, eles divergem um pouquinho qual foi o padrão de low carb utilizado. Tá? Mas de qualquer maneira, a gente tem relevância em diabetes tipo 2, sim, e também no pré-lançamento da diretriz, a gente já tem também outros guidelines falando um pouco sobre low carb. As diretrizes da SBD colocam ali, isso apareceu no pré-lançamento, que a estratégia low carb pode ser considerada para pacientes selecionados com pré-diabetes ou diabetes tipo 2 para o controle glicêmico, desde que com acompanhamento médico e nutricional especializado. E também, a longo prazo, talvez não seja superior a uma dieta balanceada. Ou seja, depende, pessoal, depende de quem é aquela pessoa com diabetes, depende de qual é o padrão dietético, qual é o meu objetivo com ela. Então, aqui só para a gente fazer um exercício juntos, ok? Como eu disse para vocês, cerca de 45 a 60% é o que a gente considera ali como um padrão normoglicídico de dieta.
Então, se eu pensar numa pessoa com diabetes tipo 2, que tem que perder peso, né, e eu vou ali prescrever uma dieta de 1.200 calorias. Quando eu converto isso, né, para gramas de carboidrato, esse percentual, eu sei que essa pessoa pode consumir de 135 a 180 gramas de carboidrato ao dia. Agora vejam só, vamos supor que essa pessoa veio ali numa anamnese e contou para a gente o seguinte, que no café da manhã, e olha só, é um plano super balanceado, toma um café com leite, um pãozinho integral, tem ainda uma fruta aqui como mamão, uma semente de chia, porque ouviu dizer né, sobre a importância de fibras e gorduras monopoliinsaturadas, tem ali um fracionamento acontecendo com castanhas, tem um almoço balanceado bem brazuca aqui, arroz, feijão, vegetais, inclusão de fruta, enfim, um plano balanceado. Quantos gramas de carboidrato a gente tem aqui, pessoal, nessa quantidade que eu estou exemplificando? E olha só, eu estou usando 3 colheres de sopa, por exemplo, de arroz, tá? Que muita gente vai olhar e falar assim, ih, é muito. Será? Qual é o perfil dietético da pessoa, a necessidade calórica, a prática de atividade física? Tudo isso tem que ser individualizado. Aqui a gente tem 141 gramas de carboidrato ao dia, gente. Eu tenho um padrão alimentar normoglicídico acontecendo. Será que é um indivíduo que eu preciso aplicar uma very low carb, chegar ali a menos de 26% de carboidrato? Talvez não. Se eu quiser para esse indivíduo utilizar a estratégia, possivelmente aqui utilizar 40% de carboidratos provenientes das calorias ao dia já traga resultado, né? Então pensar também no comportamental e na adesão, ok? E relembrar que quando a gente pensa em low carb, o carboidrato ele é muito vilanizado aí no meio, porque ele 100% dele vira glicose mais rapidamente, de 15 minutos a 2 horas, ele está ali impactando a glicemia. Mas se eu não tenho carboidrato, eu estou aumentando proteína e gordura. E aqui, gente, pensando em glicemia, proteína e gordura também impactam mais tardiamente. Então, às vezes aquela pessoa está vendo pós-prandial de 2 horas, ótimo, e não está monitorando 4 horas depois, que é quando o efeito daquela proteína em excesso, porque de repente a pessoa comeu 4 bifes, aquele impacto da proteína e gordura está acontecendo mais tardiamente e não está sendo observado. E ali eu vou ter variabilidade glicêmica, eu vou ter um impacto negativo para o controle metabólico, ok? Bom, segundo fato ou fake, alimentos de alto índice glicêmico devem ser excluídos da alimentação das pessoas com diabetes. E aí? Só relembrando, pessoal, o índice glicêmico, de uma forma aqui mais simples, é a velocidade que aquele alimento vira glicose na corrente sanguínea, ok? E o fato é que não há necessidade de excluir alimentos de alto índice glicêmico da alimentação das pessoas com diabetes. Exemplos: arroz branco, banana, próprio açúcar, a gente vai falar um pouquinho. Mas Maristela, como assim? Se vir açúcar mais rápido, como que eu vou manter? Primeiro, pessoal, eu posso ter um alimento de alto índice glicêmico, como é no caso de um arroz branco, mas eu tenho esse arroz branco sendo consumido, por exemplo, numa refeição mista, onde eu tenho um azeite de oliva da salada, onde eu tenho fibras dos vegetais, tenho ali uma salada de rúcula, um tomate, tenho a proteína da carne, enfim. Vários são os aspectos que impactam o índice glicêmico, mexendo na carga glicêmica da refeição e permitindo um controle glicêmico ali bastante interessante também. Só para vocês terem ideia, pessoal, esse é um exemplo, né? Aqui a gente teve um consumo de um arroz branco, que muitas pessoas vão falar, opa, se tem diabetes não pode, e aqui numa refeição mista, vendo um benefício para atenuação dessa curva. Certo? Então, o que eu quero dizer, gente, não é que é só para comer o arroz branco, não é isso. Se eu tenho uma comparação entre arroz branco e arroz integral, claro que o arroz integral é interessante para todas as pessoas, com ou sem diabetes. Eu tenho mais fibra, eu tenho mais vitaminas do complexo B, mas se eu quero ali colocar o meu arroz branco, não é porque eu tenho diabetes que eu sou impedido de consumir. Isso é muito libertador, né? Isso traz adesão e eu não preciso ser um nutricionista para trazer isso e essa fala para a pessoa e para o paciente com diabetes, tá bom? Então é importante a gente desmistificar um pouquinho essa história.
Lembrando, pessoal, que por mais que a gente está falando aqui de velocidade de absorção e impacto, né, em controle glicêmico, mais importante do que o tipo de carboidrato é a quantidade, né? A quantidade de carboidrato, a quantidade de carboidrato é soberana. Eu posso ter um pão 100% integral, eu posso ter um pão low carb com uma farinha especial de amêndoas, caríssima, e eu comi o pão inteiro. E aí o que vai acontecer com o meu controle glicêmico? E aí o que vai acontecer com o meu peso? Então, a quantidade de carboidrato é soberana nesse impacto glicêmico, excursão glicêmica, certo? Aqui só para ressaltar um pouquinho também, ilustrar, muitas vezes essas combinações, como elas fazem a diferença, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, uma torrada com uma geleia, né? Aqui eu tenho a fruta da frutose, aqui eu posso utilizar tanto a fruta, né, a geleia diet ou não diet, a diferença é a quantidade de carboidrato, a quantidade de sacarose, eu vou ter um pico glicêmico muito maior do que, por exemplo, uma torrada com uma pasta de amendoim, que tem gorduras, tem proteínas, atenuando essa absorção. Da mesma forma, uma maçã. A maçã é uma fruta de baixo índice glicêmico, pessoal, que já tem ali uma absorção bastante moderada. Se eu somo com castanhas, por exemplo, essa absorção fica ainda um pouquinho maior. Então, eu diminuo a variabilidade glicêmica, que também no diabetes tipo 2 é bastante importante. Eu poderia ter trazido aqui, ao invés da maçã, uma banana, né? Então, porque a banana é uma fruta que a gente come sem casca, tem menos fibra e tem um índice glicêmico um pouquinho maior. O fato é, combinações e refeições mistas fazem a diferença, trazendo essa desmistificação de que se eu tenho um alimento com alto índice glicêmico, não pode ser consumido por quem tem diabetes, ok? Bom, e aí um outro fato ou fake, pessoal, o açúcar refinado não é proibido para quem tem diabetes tipo 2. Aqui eu tô falando em diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 1 também, tá? A resposta é a mesma, pessoal. É verdade, né? O açúcar, a sacarose, o açúcar de mesa não é proibido. Como para qualquer pessoa, o açúcar refinado deve ser moderado, deve ser exceção, né? É exceção e não regra. Agora, não é porque eu tenho diabetes que eu não posso, ok? Vejam só, gente, quantidade de carboidrato é soberana. É claro que sim, eu posso ter produtos sem açúcar que vão ser interessantes para o controle glicêmico. Aqui eu vou trazer 2 exemplos, mas tudo depende. Por isso que a gente trabalha tanto leitura de rótulo, a compreensão de qual é aquele produto, por exemplo, se é um produto industrializado ou caseiro. Nem todo alimento industrializado, gente, é um alimento ruim, tá? É necessariamente um ultraprocessado. Eu tenho ali, muitas vezes, um alimento minimamente processado, com ingredientes interessantes e com qualidade, trazendo praticidade ao dia a dia. Então, por isso que a leitura de rótulos é tão importante. Mas o fato é que a restrição alimentar, na nutrição a gente fala, né? Restrição gera compulsão. E isso é bastante verdadeiro. O fato da gente saber que pode e que a recomendação é de não ultrapassar ali cerca de 5%, né, das calorias dia provenientes de açúcar refinado, é a mesma recomendação da população sem diabetes. Agora, vejam só, se eu pego uma bebida açucarada, realmente não há indicação. Isso vem guideline, que também é do ADA, né? A gente não incentivar o consumo de bebidas açucaradas, por quê, pessoal? Aqui trazendo uma comparação de um refrigerante. Uma lata de refrigerante convencional tem 35 gramas de carboidrato vindo do açúcar refinado, é um alimento líquido que apresenta uma velocidade de absorção muito potencial. Ou seja, o meu pós-prandial sobe rapidíssimo, tanto que a gente usa para uma hipoglicemia, ok? Enquanto eu tenho ali uma bebida zero açúcar, nesse caso desse refrigerante, com 0 gramas de carboidrato. Então, se o meu paciente com diabetes vai consumir uma bebida, vale a pena que seja realmente sem adição de açúcares, ok? Com relação aos alimentos sólidos, vai depender. Depende da marca, depende do produto. Aqui só para exemplificar, gente, eu tenho um chocolate de 25 gramas, um chocolate convencional, ao leite com avelãs e o mesmo chocolate sem adição de açúcares. Mas é um produto que tem carboidratos vindos de outros ingredientes. E aqui eu tenho, por exemplo, uma comparação onde a versão diet, que é sem adição de açúcar, tem 12 gramas de carboidrato versus a convencional que tem 13 gramas de carboidrato. Então, será que eu preciso necessariamente só consumir o diet?
Talvez não. Talvez para a Dona Maria, que vai ali comprar o ovo de Páscoa dela, da Páscoa, ela quer comer um ovo tradicional, comer um pouquinho, não vai fazer a diferença para o controle glicêmico. Mas é importante a gente pensar em trazer essa desmistificação de tabus. Vai depender do produto, depender da pessoa. Pela minha prática clínica, tá, pessoal? Muitas vezes o uso da versão zero açúcar é interessante, em especial no diabetes tipo 2, por alguns produtos terem menos calorias, a gente trabalha controle de peso, e também porque gera muitas vezes menos compulsão, tá? Mas como eu disse, depende, tá? Então ter esse olhar carinhoso também, esclarecedor sobre o fato de não ser proibido, mas ter que ser moderado, como para as pessoas sem diabetes, tá bom? E o tal açúcar de coco, pessoal? E aí, né? Se fala tanto que tem baixo índice glicêmico, será? Eu digo para vocês o seguinte: hoje o que a gente tem é um único estudo aí publicado do Departamento de Agricultura das Filipinas, que é um dos maiores fornecedores de açúcar de coco do mundo, numa revista que diríamos que não é tão imparcial assim, do tipo de revisão realizada, e a gente não tem muita comprovação de se realmente esse açúcar de coco tem um índice glicêmico menor e custa 3 vezes mais. Então não é porque açúcar de coco que é melhor, tá? É uma fonte de carboidrato, vai ser contabilizado e vai ter impacto glicêmico, da mesma forma que outros tipos de açúcares, mascavo, demerara, mel, tá? Então moderação sempre, ok? E por fim, pessoal, fato ou fake? Óleo de coco é uma gordura natural e por isso mais interessante para as pessoas com diabetes. E aí? Mito, mito, pessoal, fake. Por quê? Aí vocês falam, Maristela, como assim? O óleo de coco tá aí, tá nas paradas de sucesso. Gente, óleo de coco pode ser utilizado se eu quero aquele sabor do coco na minha receita, do mesmo jeito que uma manteiga, dependendo, né? O fato é que o óleo de coco, ele é uma gordura que, por mais que seja natural, tem uma alta concentração de ácidos graxos saturados. Olha a comparação, pessoal, de proporção de ácidos graxos saturados com um azeite de oliva, ok? E se a gente pensar em gordura saturada, a gente está falando em pró-inflamação. Então, cozinhar tudo com óleo de coco, consumir óleo de coco, eu estou aumentando quantidade de gordura saturada. Será que é interessante, sendo que a gente tem ali um contexto cardiovascular em questão? Isso também para quem não tem diabetes, tá, pessoal? É uma gordura que pode ser utilizada, como eu disse, mas tem que ter moderação, certo? E ainda, para cozimento, o azeite de oliva é mais bem visto em diversos estudos pela ciência na prática clínica, ok? Então, eu acho essa imagem bastante relevante. E aqui, só para vocês terem ideia, pessoal, é o posicionamento, né, agora de 2021, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que realmente não incentiva e coloca ali a ressalva de que óleos tropicais como óleo de coco e óleo de palma devem ser consumidos apenas ocasionalmente, em razão do alto teor de gordura saturada, com esse grau de pró-inflamação que a gente falou. E nas pessoas com diabetes, existe ali uma limitação do consumo de gorduras saturadas até 7% do valor calórico total dia, né? Exatamente por essa questão do risco cardiovascular. Por mais que existam estudos, pessoal, isso é válido falar, né? Mas teve um estudo que não mostrou que a gordura do porco, né? A banha de porco, a manteiga aumentou o risco cardiovascular, aumentou LDL, colesterol, mas não aumentou o risco cardiovascular. E tem sempre esse debate quando a gente pensa em gorduras. Mas o fato é, pessoal, que por mais que possa ter algum questionamento, a gente já tem muita evidência científica, e esse é um estudo também bastante válido que coloca, poxa, devemos recomendar uma redução de consumo de gorduras saturadas? Sim, por quê? Porque quando eu substituo o uso de gordura saturada por gorduras, ácidos graxos mono e poliinsaturados, eu trago ali uma redução de doenças cardíacas coronárias e outros eventos cardiovasculares. Para vocês terem ideia, esse é um estudo que coloca isso muito claramente, a redução de 15 a 25% de doença cardíaca coronária e realmente um perfil metabólico muito melhor, ok?
Bom, e as minhas considerações gerais, as considerações gerais que a gente poderia ficar aqui, como eu disse, a noite toda falando de mitos e verdades, mas trazer aqui alguns pontos para a nossa finalização. Sem dúvida alguma, a mudança do estilo de vida é uma medida preventiva e terapêutica, tanto na saúde individual quanto pública, trazendo essa promoção do autocuidado, né, que vai para a saúde integral. A terapia nutricional é um dos pilares do tratamento do diabetes e sempre tem que ter o olhar individualizado, lembrando que a alimentação vai muito além do ato de nutrir. A desmistificação de tabus e de mitos é extremamente importante, não só pelo profissional nutricionista, mas para todos os profissionais que atuam com o diabetes, porque realmente é muito limitante quando esses mitos estão ali presentes. E o trabalho transdisciplinar, como o Clayton falou, né, essa mistura realmente, né, da interdisciplinaridade acontecendo, dependendo do nosso serviço, enfim, fazendo a diferença e trazendo esse empoderamento para o paciente, para a pessoa com diabetes, que é a protagonista do tratamento.